Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais um Conexão Árvores, o podcast que celebra a natureza. Hoje eu tenho a alegria enorme de receber aqui Cira Malta Olegário da Costa, uma paulistana, mãe, cicloativista, que a gente atuou junta no coletivo Pedal Verde, ela atua diretamente ligada ao grupo da Ciclocidade, é uma engenheira agrônoma formada pela Exalc da USP, mestre em desenvolvimento rural e sustentável pela Unicamp, especialista em gestão pública municipal na Unifesp. Cira é uma apaixonada por agricultura sustentável com foco em agroecologia, biodinâmica e permacultura. Servidora pública da Prefeitura de São Paulo, desde 2005, atua hoje na divisão de gestão de unidades de conservação, impulsionando a Agenda 2030 através da conservação e recuperação ambiental da nossa cidade. Cira, muita honra e muita alegria ter aqui você com a gente hoje no Conexão Árvore. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito agradecida, eu tenho muita gratidão. Esse é um momento muito bom da gente fazer um bate-papo sobre meio ambiente, a nossa cidade, as árvores. Nossa, muito feliz de estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, né? Quem estiver assistindo, que horas vai assistir a gente, né? Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite e espero contribuir com essa conversa sobre meio ambiente, árvores. Com certeza, Cira. Estava falando aqui antes da gente começar a gravação, pessoal, como a Cira é uma aula viva. Quem conhece, quem já plantou com a Cira, quem já trabalhou com a Cira e convive com ela, com certeza sabe quanto ela tem aí para nos ensinar. E a gente vai aqui conhecer um pouquinho mais sobre ela, a história dela, a visão dela de mundo, porque é uma cidade incrível se a gente fizesse realmente aí as visões que a Cira vai trazer para a gente. Olha, Cira, na nossa visão aqui do Conexão, a gente sabe que a maioria das vezes as pessoas, quando vivem uma experiência de ambientalistas, né, de conexão profunda com a natureza, elas têm ali uma raiz, uma inspiração inicial, talvez na infância. Então, aqui eu queria perguntar para você, na sua trajetória, se você tem alguma lembrança de infância fundamental, assim, que te despertou esse amor pela natureza, que mudaram a sua trajetória de alguma maneira, né, enfim, ou fazendo você escolher a tua formação, o teu trabalho, tua essência de vida, né, que é tão conectada com a qualidade ambiental da nossa cidade, da nossa existência humana. Como é que é? Você tem essa historinha para contar para a gente? Gente, eu não conheço essa também, hein? Olha, eu acho que sim, que eu tenho essa conexão, né, com mexer na terra, com horta, e eu acho que eu carrego muito isso pela minha avó paterna. A minha avó paterna, ela tinha era uma pessoa de fazenda, né? Minha avó paterna é filha, né, de fazendeiros, então ela tinha muito essa pegada do sítio, né? E ela tinha criação na nossa casa aqui em São Paulo, né? E a gente tinha um sítio, então eu ia muito no sítio com ela e tinha essa pegada de ir na horta, de mexer nas coisas e tal, né? Eu tenho também essa inspiração, outras memórias, assim, aí um pouquinho maiorzinha, né? Então, com a minha avó era essa coisa da jardinagem, minha avó criou coelho, criou galinha, criou tudo dentro de casa, ali na City Lapa, né? Eu sou uma paulistana raiz, da Gema, na Lapa, né? E aí, assim, conforme eu fui crescendo, minha mãe é professora na Universidade de São Paulo, professora pesquisadora na Universidade de São Paulo, e muitas vezes eu ia trabalhar com ela, e eu ficava ali no Instituto de Física, né, que é onde ela ficava, e ela tinha um colega que apresentou os tatuzinhos, tatu bolinha, né? Então eu sempre tive muito essa ligação com a natureza, tive vários momentos, digamos assim, de pessoas que inspiraram a observar a natureza, a lidar com a natureza, e eu sempre cresci com essa conexão. E eu tive também aí já adolescente, né, já no colegial, um pouco antes de decidir qual a área, mas eu já tinha essa vontade de caminhar por esse universo da biologia, né, essa era a grande área, digamos assim, de ciência, né, que são as ciências da natureza, mas assim com foco muito na vida, né? Eu tive a oportunidade de fazer
atividades que foram me conduzindo para isso. Mas teve uma ação política muito legal que eu vou falar assim, na época era o deputado Fábio Feldman, né? Ele tinha um projeto de lei que era o Salve as Baleias, e eu tinha uma professora que era ligada a essa vertente política, e ela trouxe esse elemento, né, do Salve as Baleias, e a gente saía buscando assinatura, sabe, nas ruas e tudo mais, tinha o brochinho do Salve as Baleias, então eu sempre tive muito essa pegada. E aí, no momento de escolher a faculdade, entre mortos e feridos, vou fazer veterinária, o meu avô falava assim, mas por que você vai fazer medicina veterinária? Faça medicina humana, né? Essa coisa toda. Entre mortos e feridos, eu fiz engenharia agronômica, porque eu tinha um fascínio por ciência e tecnologia, pensava em trabalhar com engenharia genética. Olha que louco, né? Muito legal, nossa. E aí eu acabei fazendo a agronomia, e na agronomia eu fui muito mais para o campo de planejamento, de sociologia rural, esse campo, assim, pessoas, porque não faz sentido eu tirar as pessoas dos processos, para eu pensar a questão dos impactos ambientais que a agricultura traz muito, né? Mas a agricultura, eu tenho a agricultura de precisão, a agricultura do agronegócio, mas eu tenho uma outra agricultura que existe, por isso que eu sou apaixonada por permacultura, biodinâmica, porque são agricultura sintrópica hoje em dia, né? Porque são os elementos, a forma como eu faço agricultura que me insere no mundo, e eu vou ter mais ou menos impacto. Então, crise ambiental, virei engenheira agrônoma, mas fui inspirada pelas hortas da vovó, pelo tatuzinho no jardim, esse tipo de coisa. Não, maravilhoso, nossa, muito linda. Não conhecia ainda essa trajetória anterior da engenharia e fiquei muito feliz, assim, em saber, e assim, esse ativismo, né, em favor das baleias, que coisa linda, né, muito... Como são também seres especiais, né? Eu digo, se eu não fosse das árvores, eu seria das baleias, com certeza. Eu sempre tive essa... eu sou de todo o planeta, né? Mas aquela coisa assim, o coração... Eu provavelmente teria uma visão de baleias vivas aí para estar sendo ativista. Faz sentido. Eu percebo isso. Não é? Elas são muito importantes para o oceano, né? Eu acho que as nossas águas planetárias, assim, não existe saúde oceânica sem a gente não pensar nas baleias, né? Então eu acho que hoje em dia a gente tem que pensar na saúde oceânica em função do lixo que se encontra lá. Exato. A gente tem um caminho árduo, assim, né? Sim. Mas as abelhas, ó. Essa é a minha outra vertente, essa é a minha outra vertente, as abelhas. As baleias têm trazem, né, essa inspiração, né? Sim. Elas se comunicam, é um negócio, gente, a baleia é um negócio impressionante. E as juartes precisam de santuários, então um pouco o Salve as Baleias estava relacionado com esse mundo da pesca industrial, do cuidado com os habitats das baleias, né, de criar os santuários ecológicos, que são importantes para a reprodução, né? Com certeza. Não, é toda essa perspectiva do cuidado, né, Cira, para tudo, né? Eu acho que tem muito... A gente tem cada vez mais, pelo menos para mim, né, imagino que para você também, é uma crise de relações, né, que se a gente tem que fazer os valores de cuidado, de amor, né, de um respeito, emergirem para tudo, né, na nossa vida, e aí nessa vida englobar o planeta inteiro, né, todos os seres, todas as pessoas, todas as comunidades, enfim. Eu acho que é um pouco aquele caminho que o Krenak vem trazendo, sabe, da visão fora do eixo da realidade do capital, da indústria, do impacto, da economia, do dinheiro, né? É você ir para um outro lugar. Que lugar é esse? Né? O que é estar na natureza? O que é ser com a natureza? Né? E como seria a gente sem a natureza? Porque eu acho que a gente tem que começar a se questionar, né? Assim,
porque é uma questão relacional. Como que eu me relaciono? Como que eu acolho a natureza? Como que a natureza me acolhe, né? Assim, a gente tem descoberto, aí entrando nesse campo mais da ciência, né? Dessa conversa do micélio no subsolo. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte, essa coisa de como que as plantas conversam através dos fungos, através da fitoquímica, através da bioquímica. Então, assim, são descobertas, né? Cada vez... nunca fez tanto sentido para mim aquela ideia de entre o céu e a terra, né? O quanto de conhecimento existe que a gente desconhece, né? Tipo aquela frase assim, só sei que nada sei. Quanto mais eu sei que nada sei, sabe? É bem filosófico, e eu acho que é um pouco isso, sabe? Como, né, dentro desse mundo relacional, como que eu me relaciono, né? Sabe, a gente se colocar na escala certa, né, das coisas. Namastê, sabe? Meu eu saúda o seu eu, né? O Deus em você, o Deus em mim. Aí a gente pode, né? Sim, porque aí é muito desse espírito, né? Que aí é muito particular, né? De como cada um trata, né? Essa conexão, né? Maior, né? Isso. Cada um tem o seu jeito, né? De se conectar, né? Mas o relacional com a natureza é isso, é o nosso cotidiano. O quanto eu estou desconectado dos processos, o quanto eu não sei se o leite vem da caixinha ou vem da vaca, ou o queijo de búfalo. O queijo nunca vai ser de búfalo, ele sempre vai ser de búfalá. Né? Sabe essas coisas, assim? Exato. E até pegando o gancho que a gente está falando um pouco nessa vibe, né, assim, das relações, trouxemos esse aspecto, eu queria ouvir de você o que você entende por natureza, assim, particularmente, né, o que é a natureza para você? Então, uma pergunta bem ampla, eu sei, mas seria interessante ter a tua visão, né, desse contexto. Eu nunca parei para pensar o que é a natureza para mim, mas eu parei para pensar o que é agricultura para mim, né? Ótimo. Enquanto eu estava no processo de formação ali do curso, né, da graduação em engenharia agronômica e tal, eu fiz uma disciplina muito bacana que tratava dos sistemas de produção. E ali a gente conversou sobre vários sistemas, vários jeitos de fazer agricultura, né? Então. E aí o professor ele trouxe um conceito, que é um conceito que ele dizia que era de origem chinesa, né? Que a definição, ele trouxe várias definições de agricultura, sabe? Aquelas aulas teóricas que sim, coisa e tal. E ele trouxe uma definição que eu carrego essa definição no coração. Olha, a agricultura é a arte de colher o sol. Então, eu acho que essa é a essência para quem tem essa sensibilidade e pensa as relações, né, filosoficamente, e isso me tocou o coração, a arte de colher o sol. Bonito mesmo. Olha que jeito bonito de falar de fotossíntese. Sim, a arte de colher o sol, né? Então, a natureza em si, para mim, como eu me simplifiquei na agricultura, né? Do ponto de vista assim, tipo, foi a minha área de conhecimento, foi o lugar onde eu fui me desenvolvendo profissionalmente, a natureza ela é intrínseca. Então, eu nunca parei para falar assim, nossa, o que é a natureza para mim? Mas fazendo um exercício aqui, né? A natureza, para mim, é o ser. Eu não consigo imaginar, ou me imaginar, mesmo estando numa cidade, sem a natureza. Uhum. Então, teve uma vez, acho que para ilustrar, às vezes, quando a gente pensa historinhas, às vezes, coisas que a gente vivenciou, né, ajuda a compreender, né, um pouco. Com certeza. O que eu quero dizer, né? Teve uma vez, eu estava trabalhando na prefeitura já, eu fui administradora de um parque, na Zona Norte, na região da Pirituba, chamado Parque São Domingos, e aí eu tinha uma situação
X, que era tinha uma escola dentro do parque, então tinha uma relação ali para tocar junto, né, com a diretora da escola, tal. O que me levou aí na DRE, na diretoria de ensino. Aí lá na diretoria de ensino, conversa vai, conversa vem, a gente desenvolveu um programinha com a coordenadora da época, que eu não lembro, não me recordo agora, acho que o nome dela era Roseli, eu não me recordo agora o nome da diretora, da delegacia de ensino, da DRE, naquele momento, mas a gente acabou construindo um programinho a gente chamou na época ecoalfabetização através dos parques. Que bonito. E é bacana, né? Eu acho que eu tenho até um artiguinho publicado sobre isso, junto com os meus colegas administradores de parque daquela região, naquela época. Mas ela me convidou para fazer uma conversa sobre educação ambiental com os coordenadores pedagógicos, professores, então, numa reunião da DRE, que junta todos os coordenadores, junta a escola, né? E aí lá fui eu, né, louca, isso 20 anos atrás, né? Toda cheia de boa vontade, de energia, ainda sem cabelo branco, assim, sem o cabelo tão branco, digamos assim, né? E aí eu olhei para a janela e falei assim, gente, educação ambiental, na conversa ali, falando dos atributos dos parques, esse tipo de coisa, tal, para pensar dentro de um projeto pedagógico, porque o que eu podia contribuir com os coordenadores não é fazer projeto pedagógico, é dizer quais são os atributos naqueles lugares que eles podem pensar como aproveitar isso do ponto de vista de projeto pedagógico. Eu não sou pedagoga, mas eu posso contribuir com informações que eles podem aproveitar isso e concatenar essas informações. Então, eu olhei para fora, vi a árvore e falei assim, olha, gente, educação ambiental a gente faz com uma árvore. Eu posso fazer uma observação durante o ano dessa árvore, e eu vou ver mudanças. Eu posso observar o tronco da árvore, eu posso ir com a turminha para ir lá ver como é que são as reentrâncias que tem ali, que outras vidas vivem naquele universo daquela árvore. Então, eu acho que assim, a natureza é isso, ela é uma constância para nós. Eu estou trazendo essa história porque eu entendo que a gente tem que viver a natureza, tem que se conectar com a natureza dentro dessa lógica da observação. Eu acho que o tempo na sociedade contemporânea, moderna, que o dinheiro dita as regras, faz com que a gente perca o tempo e o ritmo da natureza. E a natureza, ela é rítmica. Então, ser com a natureza é sentir os ritmos da natureza. E sentir os ritmos da natureza é aceitar. Eu tenho aqui uma árvore na frente da minha casa, é um ipê maravilhoso, e eu tenho que aceitar que as folhas dele, numa determinada época do ano, vão cair por inteiro. E o que essas folhas, elas me dizem? Para mim, engenheira agrônoma, amante da natureza, eu recolho todas elas, e todas elas viram adubinho, vira compostinho. Eu suspeitei que você ia falar isso mesmo. Mas, assim, para o meu vizinho, já não é isso. Né? Assim, tem a época que ela floresce, esse ipê, ele é lindo. Aí as maritacas, elas vêm. Eu quase não tenho frutos do ipê, porque elas vão arrancando as flores, porque elas comem alguma coisa, que eu não sei o que é, não sei se elas vão atrás do néctarzinho da flor, sabe? Mas elas arrancam todas. É uma chuva de manhã cedo, quando elas estão aqui na copa da árvore, e eu estou lá embaixo mexendo no meu jardim, que eu falo para o pessoal, assim, ó, esse é um parênteses, eu falo para a galera, gente, se eu não mexer no meu jardim de manhã, vocês não vão me aguentar o dia inteiro. Eu preciso, é terapêutico para mim, é um momento de conexão. Eu vou lá no meu jardim, esse é um parênteses, tá? Eu vou lá no meu jardim,
faço as coisas que eu tenho que fazer, observo as coisas que eu tenho que observar, ajeito as coisas que eu preciso ajeitar e sigo para o meu trabalho, tomo meu café da manhã e sigo para o meu trabalho. Se eu não fizer essa rotina, é como se eu não me higienizasse. Sim, é uma autorregulação, né? Você fala, estou fazendo lá, mas estou fazendo aqui, né? Eu preciso. Né, com o ambiente. E aí, quando eu estou nesse período, né, que é lá para setembro, outubro, mais ou menos, né, que ela está totalmente florida, bicho, é uma chuva de flores, que também eu recolho tudo e isso vira composto, né? Então, eu acho que essa é a minha dinâmica, é a dinâmica relacional. Então, a natureza, para mim, é um pouco essa sequência de histórias, né? De vivências. Sim. As vivências são fundamentais. Tanto o atrito quanto as felicidades. Tudo isso me leva a um entendimento. E a natureza, ela me traz isso, né? E aí, na cidade de São Paulo, gente, as oportunidades são muitas. Eu passei 12 anos como engenheira agrônoma de subprefeitura. Sim. E é o lugar mais fascinante que a gente pode estar. É a subprefeitura, é na relação com o cidadão, com todos os problemas que vêm dos cidadãos, muita agressividade, muita coisa assim, mas também tem muita coisa orientativa, de acolhimento, de busca de soluções concretas. E eu vou dizer uma coisa para você, segredo. Vale. Compostagem de vizinhança. Ela é algo que pode ajudar a curar muito a cidade. Sim. Quando as pessoas se juntam para conversar e fazer algo junto. A compostagem de vizinhança, as experiências que eu vejo aqui, quando ela tem pessoas, né, que se colocam nesse processo de diálogo, de fazer uma atividade dialógica, né? Sim. E de construção pedagógica da cura do solo a partir da compostagem numa praça, minha amiga, importante. Faz milagre. Sim. Porque é da compostagem que vai para a horta, da horta que tem colheita, da colheita que tem várias colheitas do ponto de vista da consciência humana relacional. Muito importante isso que você está colocando, Cira, porque a natureza para mim é isso. É isso, maravilhoso, né? Todo o sistema vivo, né? Que nos une, que nos conecta, que está presente no dia a dia, né? Nesse lugar que você falou da educação ambiental com a árvore que está ali na nossa frente, esse parar, observar, permitir-se conectar, né? Abrir espaço no seu caos interno, que é o centro urbano adensado, demandante que a gente vive hoje, né? Não permite a gente criar esse espaço muitas vezes, isso. Né? E é uma escolha, né? Eu estava falando sobre isso muito de uma maneira mais espiritualizada essa semana junto de uma jornalista e realmente é isso, é uma escolha que a gente às vezes muito difícil de dar o passo para efetivar, né? Não acho que no meio da situação que a gente vive é uma escolha simples e fácil, imediata. Para algumas pessoas pode ser que seja, para outras pode ser muito distante esse caminho até efetivar a ação, né? Mas é aquele ponto de que a gente, na consciência, no saber que isso vai fazer a diferença, no sentir que isso é um impulso que o corpo, a mente, o espírito, tudo está pedindo, né? E aí você começa a construir estratégias para praticar, né? Porque é isso, é uma prática, é um hábito, é o dia a dia, como você falou, eu preciso ir lá antes do meu café da manhã, né? Precisa, é um hábito, né? Constrói esse hábito, essa relação, muito, muito importante, muito bonito, todas essas referências, experiências que você trouxe aqui para a gente nesse sentido, porque eu acho que todo mundo aqui, pelo menos eu, né? Enfim, imagino que todos que vão nos ouvir e ver, né? Vão realmente conectar com possibilidades na sua vida. E uma coisa única que eu fiquei pensando aqui para trazer para realidades de outras cidades, né, brasileiras ou outros até países, a gente não sabe a abrangência, né, de onde está indo o nosso podcast, mas
a subprefeitura é uma particularidade bastante específica da cidade de São Paulo, né? Então é assim, porque a cidade ela tem essa, não sei se só da cidade de São Paulo, mas via Brasil, né? Eu imagino que não tenham muitas outras cidades que tenham uma caracterização como a subprefeitura, né? Então, como é que a gente explica para quem não tem subprefeitura, né? Aonde encontrar esse espaço, né? Que mesmo agressivo ou com conflito, né? Mas que lugar é esse que as pessoas podem ir, né? Buscar uma relação a respeito das questões que afligem elas sobre o meio ambiente, né? Nas outras cidades que não são tão gigantes como São Paulo. Assim. Eu acho que, bom, nós temos distintas realidades urbanas, né? E eu sempre só para traduzir, né, a subprefeitura é uma unidade administrativa. Em muitas cidades, a unidade administrativa vai ser o bairro, vai ser o distrito. Toda cidade tem uma divisão administrativa, ou seja, ela tem o bairro, tem o distrito e tem ela grande, e pode ou não ter essa divisão administrativa que é a subprefeitura. No caso da cidade de São Paulo, é uma cidade que tem 96 distritos e 32 subprefeituras, que são maiores que a média das cidades brasileiras. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem um impacto das maiores cidades do planeta, né? Ela está entre as maiores cidades, a primeira, a segunda, a terceira cidade maior do mundo, tem cidade do México. É gigante demais, né? Ela é muito gigante, Então, a cidade de São Paulo é maior que muitos países, né? Para você ter uma ideia, eu estava falando, né, da subprefeitura Lapa, no caso, que é onde eu passei 12 anos trabalhando, tem mais de 300 mil habitantes. 90% das cidades brasileiras têm menos de 20 mil habitantes. Mas aqui na cidade de São Paulo, para bem e para mal, né, porque essa questão da compostagem na praça, toda cidade tem uma praça. Mas no caso de cidade pequena, ela não necessariamente vai fazer uma compostagem, ela pode fazer a compostagem no fundo do quintal, ela pode fazer na praça para fazer coletiva, ela pode fazer na escola. A gente aqui na subprefeitura Lapa, a gente foi sede de um projeto muito bacana, que foi o projeto piloto do pátio de compostagem. Porque a cidade de São Paulo ela precisa resolver a questão de como ela vai lidar com os resíduos, né? A gente está falando de meio ambiente, estamos falando de impacto ambiental, aterro sanitário, esse tipo de coisa toda. Então, é legal falar, a gente recebia aqui em São Paulo, na subprefeitura Lapa, nesse momento, né, do pátio de compostagem como projeto piloto, com uma capacidade de produzir aí, de reciclar, né, de tratar, né, até 60 toneladas por semana de resíduo. Essa era a capacidade máxima, né, do pátio de compostagem, resíduos orgânicos segregados na origem. Segregar resíduo na origem é fundamental para tratar, até para não inventarem a história de queimar lixo para fazer lixo misturado, porque quando eu não segrego eu não tenho resíduo, eu tenho um troço lá todo misturado, né, de plástico, de metal, né? E aí eu crio a URI, né, a unidade de reciclagem de produção e aproveitamento energético, que é misturar tudo, queimo, tiro só o metal, né, que metal sempre é valioso, né, mas o resto tudo eu queimo, aí eu fico com um filtro que eu não sei nem o que eu vou fazer com ele depois, né, porque tratar o filtro, eu vou ter que reciclar esse filtro, vai ser feito como, né, mas, assim, para produzir energia. Né? A cidade de São Paulo é uma cidade, então, gigante. Muito do que ela produz de tecnologia local pode resolver o problema de pequenas cidades, considerando aí grosseiramente que 50% do nosso resíduo é resíduo orgânico, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com a lógica, atuo em casa com a lógica de resíduo zero. Então, resíduo orgânico não sai da minha casa. Resíduo orgânico na minha casa, junto com as minhas folhas, elas são todas compostadas. Então, se eu estou numa cidade menor, eu posso fazer um encontro na escola, eu posso ter um lugar na própria cidade criado para isso, mas eu demando política pública. Isso é uma escolha de governos. E governos, porque as escolhas, elas
Quando a gente fala em escolha, a gente tem que sempre pensar até onde eu tenho realmente uma escolha. Porque existe uma comunicação de massa, existe o meu acesso a conhecimento, existe a minha tradição familiar, a família, a cultura é muito importante, existe a cultura de um país, existe a cultura de um território, existe a cultura de um bairrozinho, existe a cultura da minha família. Então, escolha é uma coisa muito transcendental, porque eu tenho também uma condução da minha mentalidade para aquele lugar. Então, conseguir ter o clique de que a nossa conexão com a natureza anda meio desconecta, né? Meio desequilibrada, né? Meio desequilibrada, que a mudança climática está aí e tal. Olha, eu sou uma pessoa que acompanho a agenda ambiental desde 1990, assim, para falar por baixo. 92, Eco 92, eu fui até presa na Eco 92. Nossa! Rapidamente. Assim, o ativismo, né? O tal do ativismo e tal. Mas, então, assim, olha, eu já ia esquecendo de falar isso. Eu entrei na faculdade na mesma época que o Marcos Sorrentino se transformou professor na Exalc USP. Uau! Eu tive o privilégio de participar e de ter esse mestre, né, como mentor, digamos assim. Um grande mestre mesmo. Grande mestre, Marcos. Todo respeito, né? Todo respeito ao Marcos Sorrentino. Bom, mas voltando aqui, então é isso, assim, a cidade de São Paulo, ela é fora do eixo, para bem e para mal, porque a gente tem muito potencial de geração de conhecimento em função dos convívios, né, e isso eu posso dizer assim de um jeito bem... que muita gente às vezes não se apercebe disso, digamos assim. O SUS, ele tem uma raiz no movimento popular da Zona Leste da cidade de São Paulo, que elegeu deputados constituintes e que, num movimento coordenado nacional de movimento popular, chegou a inserir o SUS na nossa Carta Magna. Então, olha a força dos processos socio-organizacionais da cidade de São Paulo. Para bem, geramos o SUS, e para mal, o grau de asfaltamento, de retinilização de córrego, de entubamento de córregos, e por aí vai, esse não cuidado no desenho da cidade, né? Então, só para... só a cidade de São Paulo discutir isso seria um podcast só, né? Um podcast só para isso, mas eu acho que, assim, muitas cidades têm esses espaços de agricultura, sim, tem a agricultura comunitária, né? Tem a Revolução dos Baldinhos em Santa Catarina, que é muito interessante essa experiência, e tudo isso passa por você trabalhar dentro da escola esses processos educativos também, porque tem que ser uma política pública. Não dá mais para acreditar que uma ação individual vai levar a gente a fazer a transformação coletiva necessária para que tenhamos uma ação coordenada e sobrevivência às mudanças climáticas. Não adianta achar que é a ONG, não. A gente precisa de um Estado forte, um Estado necessário, um Estado consciente, que respeite a sociedade, mas que não deixe o setor privado se preponderar da ignorância de cada um. É disso que eu falo, da escolha. Eu não posso cobrar de uma pessoa que acorda às 4 da manhã, entra num trem ou num ônibus e atravessa a cidade e volta às 10 horas da noite para casa, que ela vá fazer alguma transformação. De forma alguma, né, Cira? E que ela tenha escolha, né? E que ela tenha que escolha ela tem, né?
Isso é muito importante o que você está colocando, né? As realidades, a desigualdade, né, do nosso país é gigantesca, né? Como esses impactos, essa falta de capacidade de escolha da própria vida por tudo que as pessoas passam. Né? Pessoal, por conta do que está sendo infligido de uma maneira, né, assim, opressora, né, sobre as pessoas, na verdade, impede, né, esse florescimento, essa atuação com o cuidado a si próprio, com o cuidado do outro. Isso não emerge por conta do sistema que oprime, que agride, que é violento, que é desigual, que é injusto, né, assim, isso a gente, né, precisa ter essa consciência. É óbvio que existe um... Fala. É o tempo livre. Quanto tempo livre eu tenho para poder fazer meu autocuidado, para poder pensar livremente? Então, assim, essa discussão, esse debate da jornada 6x1, do fim da jornada 6x1, porque é isso, eu trabalho, me desloco, né? E quando é que eu vou cuidar de mim? Exato. E quando é que eu vou ter um tempo para fazer uma leitura e superar alguma coisa? Se eu sucatear a escola, qual é a oportunidade que essas crianças terão no futuro que não seja a de ser massacrada? E aí, como é que eu vou fazer e vou criar massa crítica, mudança de comportamento para uma outra realidade que não a mudança climática, sabe? Eu costumo dizer para algumas pessoas que eu não sou muito radical, mas eu acho complexo uma pessoa achar que ela, com 10 mil reais de salário, é rica e que ela vai ter a mesma oportunidade que os nossos bilionários que podem entrar num bunker em algum momento e se esconder lá, entendeu? Sabe? Não querer entrar no não entrar no catastrofismo, tal, mas, gente, eu não consigo, né? Assim, e não é igual, né? E ainda você está falando não existe, e você está falando mesmo de uma diferença, né? Que mesmo assim são pouquíssimos que estão também nessa escala dos 10 mil mensais. Então, assim, são poucos. A realidade não está aí, né? Não está aí. A realidade da população é uma realidade de quase mais de 40% da população na América Latina sem moradia digna, né? Enfim, a gente entrando é muito grave, né? Assim, é muito grave. Não é questão de catastrófico, é a realidade, infelizmente, né? É uma realidade. Sabe a conversa? Porque, assim, essa coisa do mundo da economia, né? Eu preciso resolver o problema do Estado brasileiro, da economia, da assistência social, né? Esse afã, né? Dessas disputas loucas que acontecem, mas, assim, o dia a dia da população é um dia a dia duro. E aí você vem com uma conversa, né? O Estado brasileiro, então, o governo atual apresenta uma proposta de isenção de imposto de pessoas que ganham até 5 mil reais. E aí, para balancear isso, fala assim, eu vou cobrar imposto de quem praticamente não paga, e são 146 mil pessoas. Então, 146 mil pessoas, se contribuírem com até 10% daquilo que eles arrecadam, entendeu? Daquilo que eles geram de renda, digamos assim. Sim. E se eles pagarem até 10% escalonado disso, eles cobrem 10 milhões de pessoas que deixariam de pagar o imposto e poderiam pegar esse dinheiro, que não está indo para o imposto, e aplicar diretamente na economia, fazendo circular uma economia local. São 146 mil pessoas contribuindo até 10%, cobre. Olha o tamanho da desigualdade que a gente tem no nosso país. E isso vai se refletir, obviamente, também na forma como o território se ordena, na forma como a cidade anda, né? É muita desigualdade, é muita concentração de renda de um lado, muito financismo, e na outra ponta, pessoas. E aí essas pessoas, claro, aí a gente tem todo um desamparo, digamos, espiritual que as pessoas têm, cansaço, né? E aí ela vai pensar
no meio ambiente, é muito difícil. a árvore na frente de casa. Gente, mas né, e ela precisa ser despertada para isso, mas assim, como que eu vou fazer isso se não através de políticas públicas consistentes? Eu amo a Marina Silva, cara. Eu acho que ela, na conferência municipal, ela pontuou na estadual, na federal, entendeu? Né? Porque é isso, como que a gente dá o passo, né? E é um passo que temos que dar, né? Temos que despertar, né? Ela foi muito, muito enfática, né, de que a gente não tá, essa COP que vai acontecer no Brasil, ela não é uma festa, né, também tem isso de qual energia se coloca, né, pro propósito daquilo que está acontecendo, então a gente tem que ser muito realista, né, eu gosto muito, a Cira, ela sempre para mim foi uma grande professora, Cira, nesse sentido de trazer a realidade, sabe, de uma maneira bastante didática, que a gente não pode se esquecer dessas coisas, né, a gente tem que olhar isso de maneira consciente, tem que se questionar de como a gente transforma, né, a nossa ação prática no dia a dia para um impacto sistêmico, né, para uma coisa que faça diferença na ponta, entendendo a dificuldade da ponta, né, de estar dentro desse contexto, né? Exato, não é ir lá massacrar a pessoa que teoricamente não tem uma consciência, entendeu? Porque é teórico, na prática ela tem muita consciência. Claro, do cotidiano dela, do universo de conhecimento dela, então as escolhas dela estão dentro desse universo de conhecimento que ela tem, né? Sim. Então eu não posso ir lá agredir a pessoa, eu tenho que saber como que eu vou conversar para a gente, e esse é um papel do poder público, né? Assim, não dá... Dá oportunidade desse acolhimento, como você falou, né, na subprefeitura, uma estratégia, um espaço, né, para o munícipe ir ali, né, requerer o que ele precisa, levar suas reclamações, suas dificuldades, né. Tem que estar acolhido. Ele precisa acolher na dor dele, no que está passando, no que está acontecendo, isso precisa ser tratado de uma maneira respeitosa, digna, né, com orientação objetiva, que ajude a transpor as dificuldades que se aparecem, que são inúmeras, né? Enfim, a vida urbana, a vida, né? Ela já tem todos os seus desafios, todas as suas questões, e a pessoa, na relação, né, com as cidades, ela vai encontrar muitos. Eu ouvi já que, realmente, assim, as árvores acabam sendo o maior índice de reclamação, na verdade, né, quando oficializado, né, nos sistemas das prefeituras, você vai ter muito mais reclamações para pedido de remoção, né, de corte e tal, reclamações sob o aspecto negativo, né, da presença da árvore, do que o inverso, né, um pedido de plantio, um pedido de cuidado, de melhoria do espaço onde elas estão, né, enfim, ainda e depende da cidade, depende se ela tem o serviço ou não, porque aqui na cidade de São Paulo a gente tem isso muito claro, porque a gente tem os sistemas de controle. O SAC, quando ele foi criado, ele permitiu que a gente... de forma sistêmica, né? Então, na hora que a gente cria o serviço de atendimento ao cidadão e com a informatização e a geração de sistemas, permite que a gente consiga visualizar, né? A insatisfação ou não das pessoas, né? Mas isso não, né? Eu acho que é muito interessante. As pessoas, talvez aqui a gente falou pouco até sobre isso, né? Mas eu acho que é importante que o pessoal também entenda um contexto da onde a gente se conhece, né, Cira? A gente sempre teve um movimento aí coletivo, não sempre, né? Na verdade, nessa história da Cira que a gente conheceu agora, né? Tão incrível, tão maravilhosa, né? E eu, na minha caminhada com a questão das árvores, do ativismo também ambiental de alguma maneira, a gente se cruzou numa situação que foi uma perda, né? De uma pessoa amiga, de uma pessoa que a gente, né? Dentro da massa crítica da bicicletada aqui de São Paulo, um movimento para uma mobilidade ativa, né, um espaço de respeito para aqueles mais vulneráveis dentro do trânsito, da situação de espaço compartilhado nas vias, né? Então, os ciclistas reivindicando e fazendo seus movimentos para que
ganhassem espaços mais seguros, mais organizados, mais planejados, com orçamento na política pública, que um espaço que, né, muito puxado aí por um monte de gente, né, super respeitada nessa área. Eu fazia a minha parte ali, participando desses encontros às sextas-feiras, né, a última sexta-feira do mês, não era isso exatamente que acontecia? Eu já não acompanho. A massa crítica acontece na última sexta-feira do mês. E aí, infelizmente, né, por uma fatalidade, um assassinato, porque quando a gente não tem a estrutura consolidada para o cuidar, para proteger a vulnerabilidade que as pessoas, que os cidadãos e cidadãs sofrem, né, no dia a dia das suas vidas, você tem uma situação do poder público, né, criando ali uma fragilidade que, numa situação horrível, a gente perdeu, né, a Márcia Prado, atropelada por um ônibus na Avenida Paulista, quando ainda não existia a ciclovia da Paulista, como ela está configurada hoje. Então, os ciclistas pedalavam na faixa mais próxima ao meio-fio ali, como um espaço, né, de segurança criado. Porto direito. De menor velocidade é o lugar onde o ciclista pode circular. Exato. E aí... Pelo CPB, né? Pelo Código Brasileiro de Trânsito. Então, com a morte da Márcia, a gente fez uma manifestação, né, enfim, contra a situação que aconteceu, com essa fragilidade sistêmica, né, desse segmento, né, da população, e a gente teve ali uma oportunidade de diálogo com, na ocasião, o nosso secretário do Meio Ambiente, o Eduardo Jorge. Ele estava nesse ato, e um grupo, né, de ciclistas ali, entre eu, a Lilia Diniz, Matias Mickenhagen, né, que participavam do movimento também. A gente falou: Eduardo, a gente quer plantar uma árvore, né, em homenagem à Márcia. Ele: não, perfeito, vamos plantar, né, vão lá no viveiro do Manequinho Lopes e encontra a diretora, a Cira. Eu vou falar com ela já vai estar sabendo que vocês vão lá pegar a árvore para plantar. Aí a gente não conhecia a Cira, né? Aí o Matias vai lá, né, com o carrinho dele para conseguir carregar a árvore, que vem num torrão, né, gigantesco, né? As árvores do viveiro Manequinho Lopes são árvores prontas para ocuparem, né, as calçadas, as ruas da cidade. Então elas têm toda uma caracterização de porte, de tamanho já desenvolvidas para ocuparem o espaço urbano e terem resiliência para suportar, né, esse desenvolvimento. E aí o Matias vai lá, conversa com a cidade, fala: eu também vou, né, vou plantar e tal. E plantamos essa árvore, né, para Márcia Prado, na Praça do Ciclista, ali na Avenida Paulista. E ali mas por que a gente não faz isso mais vezes? Por que a gente não se encontra continuamente, regularmente aí, e o viveiro vai dar o suporte para isso? A gente já tem as mudas, aí a gente tem as pessoas, e aí a gente gosta de plantar árvore, além de pedalar, e começamos aí a fazer essa história que virou, né, o Pedal Verde, esse movimento que a Cira continua, né, aí tocando à frente dele, e foi, né, por anos, a gente, desde 2008, então, se eu não me engano, foi mais ou menos isso, né, ou 2010, eu não me lembro. Foi no ano da morte. A gente fez o primeiro Pedal Verde alguns meses depois. Eu acho que foi 2009, entre 8 e 10, eu não tenho certeza qual foi o ano, mas 2009. E aí a gente começou regularmente, né, Cira? Todo mês, no último domingo do mês, depois a gente de manhã cedíssimo, 8 da manhã, tava um pessoal louco lá no viveiro Manequinho Lopes, no domingo, que fica dentro do Parque do Ibirapuera, e a gente amarrava essas árvores gigantescas nas nossas bicicletas, junto com as ferramentas, né? Organizava, dialogava com o poder público para saber onde a gente ia plantar, se podia plantar onde a gente ia plantar, qual a melhor espécie para plantar. E fizemos essa história aí muitos anos, né? E foi sempre muito lindo, muito bonito, muito positivo, né? Os encontros. Lembra da Lilia? A Lilia trazia sempre aquele elemento assim, que a gente fazia esse encontro, mas tinha o bioinsumo, o biofertilizante, a compostagem, bomba de semente. A gente sempre tinha aquele momento do bate-papo antes de sair,
para preparar Sim. o roteiro, arrumar as mudas e falar de coisas de permacultura e de sustentabilidade. Aí a gente saía, fazia o plantio, Aí fazia um piquenique. E o piquenique aí que a gente conversava mais e mais, né? Aí a gente fazia aquelas conexões, lembra? Tipo, ia nas hortas, ia em feira de troca de semente. Em escola, em parque. Nossa. Participava dos eventos, né? Então, a gente estava aqui, antes de começar a gravação, a gente estava lembrando do Abraço a Guarapiranga, que foi, né, também incrível. Fomos lá, plantamos árvores lá. Essas árvores já estavam lá, a gente não precisa, não carregou. Não carregamos, mas essas estavam lá, a gente só plantou. A gente só plantou, mas foi, assim, é um movimento, um projeto que nos uniu, né, que nos fortaleceu, que criou um monte de outros desdobramentos, né, que esteve em conexão com várias outras iniciativas que acontecem na cidade. Então, foi um movimento de ponte, né, de acolhimento, de cuidado, de diálogo, e uma proposição de política pública ativa, né, vamos dizer assim, né, ela não no papel, mas ela ali no dia a dia, na nossa troca com as pessoas, de entender dessa falta da qualidade desse ambiente, né, de como a gente construir aí caminhos para melhorar a nossa cidade coletivamente, né? A conexão, né, essas conversas assim com os outros grupos, né? Vamos fazer, aí tinha um grupo lá na Casa Verde. Lembra que a gente foi lá para, não sei se para São Miguel, Cidade Tiradentes. A gente foi lá para Guaianazes. Guaianazes. Porque tinha uma praça. Lembra? Nossa, plantamos umas jabuticabeiras lá, meu Deus. Sim. Foi longe. A gente fez muita aventura nessa cidade aqui, plantando árvore de bicicleta. É muito divertido, nossa. Sempre. E a gente está aí. Quem sabe vocês vão saber novidades aí, quem sabe, né? Estamos pensando. Coletivo Pedal Verde em ação. Sim, em ação. E aí, uma coisa que, né, eu acho que para fechar aqui a nossa conversa super, né, maravilhosa, Cira, agradeço demais aqui tua presença, teu tempo, tua história, né, honro demais tua vida mesmo, assim, dedicada, nos ensinando sempre tanto, e queria, assim, fechar perguntando a árvore do coração, né, não posso deixar nesse programa, deixar passar a Cira, né, eu tenho certeza que ela ama muito, ela também sofreria muito com aquele, ou essa ou aquela, deve ser impossível escolher, mas... né, escolha uma para contar aqui teu vínculo do porquê. Não, é fato, é muito difícil, assim, qual árvore, né, assim, né, qual que é a sua árvore do coração? É difícil, mas a árvore do coração para mim é a jabuticabeira. Eu sou bem clássica, é a jabuticabeira. A jabuticabeira, cara, ela, para mim, ela tem gosto de infância. Ela tem essa história dela, da flor no caule, esse caule que é um caule marmorizado, né? Tão lindo. Maravilhoso, marmorizar aquelas flores, quando ela floresce, faz aquele bloom, né? Ela fica toda, né, toda branquinha no caule, depois ela fica toda pretinha no caule, deliciosa, tendo que tomar cuidado por causa das vespas, né? Mas uma jabuticabeira antiga que você sobe lá no alto dela e fica comendo no pé, cara, não tem igual. Amei saber que é a tua árvore do coração, não sabia, né? Porque a gente já plantou tantas juntas e todas a gente se encanta, né? Não sabia que a jabuticabeira era sua. Maravilhoso. Obrigada mesmo, Cira, assim, por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Que seja aí a gente até pode depois marcar outras conversas, aprofundar, aproveitar, né, situações que venham aí para a gente comentar, aprofundar com o pessoal, quem sabe um ao vivo, mas deixo aqui o convite aberto para uma futura oportunidade, porque é muito assunto que a gente pode aí desdobrar. E parabéns, assim, por tua trajetória, por toda a inspiração que você traz, reflexão que você traz para a sociedade, por todas as pessoas que te conhecem. A gente tem muita sorte de ter você aqui vivendo com a gente no mesmo tempo e
e a gente aprendendo e construindo esse caminho dessa visão mais justa, mais equilibrada, né, para a saúde e para a vida de todo mundo no planeta, e aqui em São Paulo especialmente, onde a gente está juntos. Obrigada mesmo, e até a próxima, pessoal. Muito bom ter vocês aqui, espero que tenham gostado. Se quiserem, comentem aí. Cira, tem alguma rede social, se alguém quiser te acompanhar, saber do teu trabalho, se tem alguma coisa que você quer, uma mensagem final para deixar para o pessoal, para a gente antes para se despedir? Olha, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Para mim, aqui é o privilégio, sempre foi um privilégio esse encontro que a gente teve, e acompanhar o nascimento do Árvores Vivas, acompanhar o coletivo Pedal Verde, acompanhar a bicicletada, acompanhar o crescimento e o nascimento da ciclocidade, ver a Renata Falzoni, vereadora, que isso é uma força de movimento organizacional, né, de organização de todos. Então, participar, ser parte, né, ser partícipe disso tudo é um privilégio. Eu não tenho muito essa coisa de rede nem nada, mas, enfim, né, como servidora pública, mas eu tenho Facebook, tenho Instagram, mas eu não fico muito lá no negócio, né? Não, sim. Mas estou aqui, gente. Se tiverem perguntas para a Cira, eu passo para ela com prazer. A gente tenho certeza que ela vai retornar para vocês também, tá bom? Obrigada, gente. Uma boa semana. Até o próximo programa, então. Até mais.